Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir aos meus queridíssimos confrades que tomassem os seus lugares, por favor, para começarmos a cerimônia. Cumprimentando as senhoras e os senhores, eu declaro aberta a sessão solene de posse do professor Valdemar Naves do Amaral como membro titular da Academia Nacional de Medicina na cadeira número 75. Eu gostaria de começar pedindo desculpas pela minha voz, mas não, hoje não pode ser diferente. Eu vou iniciar fazendo a composição da mesa. Inicio chamando o nosso presidente, Francisco Sampaio, por favor. Que isso? O presidente Irã Galo, do Conselho Federal de Medicina, por favor. O doutor Pedro Pires, presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. O doutor Washington Luiz Ferreira Rios, presidente da Associação Médica de Goiás, por favor. O doutor Antônio Fernando Carneiro, vice-presidente da Academia Goiana de Medicina. O doutor Razível Santos, secretário de Saúde do Estado de Goiás. O doutor Marcelo Rabai, vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. O doutor Matheus Milomem, representante do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. E o doutor Diogo Máfia, diretor-presidente da Sicob, por favor. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor Marcos Ávila, do presidente da Coreme, da Universidade Federal de Goiás, do doutor Luiz Antônio Alves Bezerra, do Poder Judiciário, o acadêmico Marcelo Marcos Morales, representando o Senado Federal, o doutor José Carlos de Oliveira, acadêmico da Academia Goiana, e sintam-se todos muito bem-vindos. E, infelizmente, hoje nós não temos aqui o nosso secretário-geral, mas eu gostaria de designar, então, a comissão de honra para conduzir o novel acadêmico ao recinto. O presidente Francisco Sampaio, por favor. Os acadêmicos Carlos Alberto de Barros Franco, Ronaldo Damião, Marcelo Morales, Rossano Fiorelli e Oswaldo Nascimento.
Gostaria de chamar para tomar assento à mesa a prefeita de Porongatu, Vanusa Valadares, por favor. Solicito a todos ficarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Ipiranga, margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de chamar para tomar assento à mesa o prefeito Leandro Vilela, de Aparecida de Goiânia.
Eu gostaria também de chamar o contra-almirante Carlos Edson Martins da Silva, presidente da Academia Militar Brasileira de Medicina Militar, se ele se encontra no recinto. Eu eu gostaria de, antes de começarmos realmente a cerimônia, eu gostaria de mostrar um vídeo de 1 minuto e meio do governador Ronaldo Caiado saudando o nosso novel acadêmico. Doutor Valdemar, fiz questão de gravar esta mensagem para celebrar essa conquista histórica. Você é o primeiro goiano a se tornar membro titular da Academia Nacional de Medicina. Como médico, governador e goiano, afirmo com orgulho que todo o nosso estado se alegra com a sua trajetória. De Porangatu, no início da carreira, até a cadeira 75 da mais antiga instituição científica da medicina no Brasil. Você construiu um legado que nos inspira. Sua história honra a ciência, a Universidade Federal de Goiás, a medicina e o povo goiano. Desde o pioneirismo na criação do primeiro bebê de proveta do Centro-Oeste, até o trabalho como professor, pesquisador e referência mundial em ginecologia e obstetrícia. Você sempre esteve na vanguarda do conhecimento. Agora, essa trajetória será imortalizada na Academia Nacional de Medicina. Receba meus cumprimentos, minha admiração e minha gratidão. Também estendo saudações ao presidente da Academia, doutora Eliette Bosquello, e em seu nome, cumprimento toda a diretoria. Que Deus continue abençoando a missão de cada um de vocês. Um grande abraço. Agora eu convido o professor Valdemar Naves do Amaral para dirigir-se à mesa a fim de prestar o seu juramento acadêmico. Por favor. Juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o estatuto e decisões dessa Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Assim eu prometo. Ouvi o seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleita pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo estatuto e regimento interno dessa academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. Seja muito bem-vindo, acadêmico Valdemar Naves. Gostaria de convidar o acadêmico José Carlos do Vale para lhe entregar o diploma de acadêmico.
Convido agora o acadêmico Giovanni Guido Cerri, que saudará o novo membro titular em nome da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssima senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Busquela. Excelentíssimo presidente Francisco Sampaio. Prezados acadêmicos, distintos convidados, senhoras e senhores, e eu queria cumprimentar o doutor Irangalo, presidente do Conselho Federal de Medicina, em nome de quem eu cumprimento a mesa. É com elevada honra e profunda alegria que tomo a palavra nesta sessão solene para recepcionar o novo acadêmico, professor Dr. Valdemar Naves do Amaral, cuja trajetória notável na medicina brasileira o faz merecedor inconteste de ocupar um lugar nesta casa que abriga a história, o presente e o futuro da medicina nacional, sendo o primeiro médico goiano a ocupar uma cadeira titular na nossa instituição. O professor Valdemar sucede o querido acadêmico Orlando Marques Vieira, na cadeira 75, que tem como patrono o ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, Raul Davi de Sanson. Natural de Porangatu, norte de Goiás, o Dr. Valdemar Naves do Amaral mudou-se para Goiânia com o intuito de realizar o 2º grau e cumprir o sonho de cursar medicina. Conseguiu ser aprovado no vestibular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, a única existente no estado, com apenas 16 anos, tendo se formado em 1985. Desde os primeiros passos da carreira, demonstrou notável vocação para a ginecologia e obstetrícia, especialidade que o acolheu e na qual ele viria a se destacar como referência nacional e internacional. Tornou-se docente do Departamento de Ginecologia aos 26 anos e dedica-se à carreira docente até os dias de hoje. Obteve o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, AMB-CFM, em 1988, complementando sua formação com especialização em diagnóstico por imagem, com ênfase em ultrassonografia. A busca pelo saber, contudo, jamais cessou. Concluiu o mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. E, posteriormente, obteve o título de livre-docente pela Universidade de São Paulo. Essa sólida formação acadêmica lhe proporcionou não apenas o domínio técnico-científico, mas também a habilidade de formar e inspirar novas gerações de médicos. Na Universidade Federal de Goiás, exerceu o papel de destaque como professor e como chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Como chefe do departamento, criou um livro da especialidade, uma revista científica e um evento anual, criando espaço para a formação de especialistas que hoje são referência no país. Criou também o Centro de Genética Humana e Biologia Molecular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Sua atuação não se limitou aos muros da academia. Fundou e dirige a Clínica Fertile, desde 1988, um centro de referência em medicina reprodutiva, onde alia competência clínica à aplicação do conhecimento científico mais atual. Sua visão empreendedora sempre foi guiada pela ética, pelo respeito aos pacientes e pela crença no poder transformador da ciência. Foi pioneiro na fertilização do primeiro bebê de proveta no Centro-Oeste. Destaco também sua atuação na residência médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, inicialmente como supervisor da residência de ginecologia e obstetrícia e, posteriormente, como coordenador da residência de todo o complexo hospitalar, que reúne 35 especialidades. Criou a revista científica da Faculdade de Medicina, indexada e Qualis B. A revista também tem parceria com a Academia Goiana de Medicina e a Associação Médica de Goiás. Foi eleito vice-diretor da Faculdade de Medicina em 2018 e diretor em 2022.
Atualmente exerce o cargo de diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, que acaba de completar 65 anos. No seu mandato, teve importantes realizações, como a criação do Laboratório de Habilidades para a Graduação e o Laboratório de Simulação Realística para a Pós-Graduação. Está em implantação um laboratório de cirurgia robótica. Destaco a criação do Instituto da Mulher, do Hospital das Clínicas, importante realização de seu mandato como diretor. Tivemos a oportunidade de juntos plantar uma muda do plátano que está na Faculdade de Medicina da USP e é originário da ilha de Kos. Esse plátano é conhecido como árvore de Hipócrates. Segundo a tradição, Hipócrates, pai da medicina, costumava ensinar seus discípulos à sombra dessa árvore. Outra muda dessa árvore, tivemos a oportunidade de plantar de frente ao nosso museu, junto com os acadêmicos José Luiz Gomes do Amaral e José Carlos do Vale. Pertence à Academia Goiana de Medicina há 15 anos e, neste ano de 2025, foi eleito presidente. Na cerimônia de posse, tive a honra de participar. Neste ano, será publicado o livro da história da Academia Goiana de Medicina. Destaco a importante atuação do Dr. Valdemar no Conselho Regional de Medicina de Goiás, como membro eleito e diretor. Defende a realização do exame de aptidão para profissionais recém-formados há quase 20 anos, tendo proposto a criação da Ordem dos Médicos do Brasil. Como conselheiro eleito do Conselho Federal de Medicina, defende o exame de proficiência, agora com suporte da diretoria atual, CFM e AMB, se uniram para apoiar a iniciativa do senador Marcos Pontes e do acadêmico Marcelo Morales para o estabelecimento de uma lei que torne obrigatório o exame de proficiência para o exercício de medicina para médicos recém-formados. Iniciativa essa que também apoia com vigor, tendo participado de audiência pública no Senado em defesa dessa proposta extremamente necessária para proteger a saúde dos nossos cidadãos. Ouvi aqui do presidente Irã Galo o empenho do Conselho Federal de Medicina em fazer aprovar essa lei, que é muito importante para os nossos cidadãos, para os pacientes que procuram assistência médica no país. Seu prestígio o levou a presidir a Federação Internacional de Ultrassonografia da América Latina, a Associação Brasileira de Saúde das Polícias Militares e Bombeiros Militares, a Sociedade Brasileira de Ética Médica, a Associação Médica de Goiás, Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e a Sociedade Brasileira de Videocirurgia, Robótica e Digital, entre outros cargos que expressam não apenas a confiança da comunidade médica, mas também sua capacidade de liderança, articulação e dedicação à saúde coletiva. Como presidente da Associação Médica Goiânia de 2005 a 2008, conseguiu viabilizar uma parceria que mostra seu espírito empreendedor, com a iniciativa privada, para construir o edifício Orion, um dos mais altos do país, em terreno da Associação Médica, resultando na autonomia financeira da entidade, cuja sede lá se encontra. Sua produção científica é expressiva. É autor e coautor de diversos artigos, livros e capítulos, entre os quais se destaca sua contribuição ao Manual de Condutas em Ginecologia e Obstetrícia. Como orientador de teses, formador de opinião e membro de bancas e comissões julgadoras, sua influência estende-se por todo o país. Sua presença em congressos, seminários e mesas de discussão é marcada pela clareza de ideias, pelo rigor científico e pela humildade de quem sabe ouvir e dialogar. Em reconhecimento a essa trajetória de excelência, assumiu uma cadeira no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, recebendo também diversas homenagens por sua contribuição à medicina e à sociedade. Tais honrarias simbolizam não apenas o reconhecimento de seus pares, mas o profundo respeito conquistado por onde passou. Sua entrada na Academia Nacional de Medicina reveste-se de profundo significado. Representa não apenas a consagração de uma carreira admirável, mas também o compromisso de continuar promovendo o progresso da ciência médica e a formação humanista que essa instituição tanto valoriza. Vivemos num momento singular na história da medicina.
A integração entre biotecnologia, inteligência artificial e medicina personalizada está transformando de forma acelerada os modos de diagnosticar, de tratar e prevenir doenças. Os avanços são notáveis, da genômica à medicina regenerativa, das terapias celulares à digitalização de prontuários, tudo aponta para uma medicina mais precisa, menos invasiva e mais centrada no paciente. A emergência de algoritmos que analisam grandes volumes de dados clínicos em segundos promete ganhos significativos em eficiência e acurácia diagnóstica. Contudo, esses avanços trazem também desafios éticos, sociais e educacionais. Como lidar com a crescente dependência de algoritmos diagnósticos sem abrir mão do juízo clínico humano? Como assegurar que a inteligência artificial seja uma aliada da equidade e não um fator de aprofundamento das desigualdades? Como manter viva a escuta empática, a relação médico-paciente, o olhar integral sobre o ser humano em sofrimento? Como garantir que a medicina não se torne um conjunto de protocolos desumanizados e frios, distantes da realidade concreta do paciente? A necessidade de humanização se torna ainda mais premente. Não basta dominar as tecnologias emergentes, é preciso formar médicos que saibam acolher, dialogar, exercer a medicina como vocação e responsabilidade social. Em um mundo cada vez mais digitalizado, o toque humano se converte em diferencial terapêutico. A medicina, para continuar sendo arte e ciência, deve ser também encontro e cuidado. A escuta atenta, o olhar compreensivo e o gesto solidário não podem ser substituídos por nenhum dispositivo digital. Neste cenário, o papel das lideranças médicas é crucial. Precisamos de vozes que defendam a ciência com responsabilidade, que se posicionem diante dos dilemas morais do nosso tempo, que inspirem as novas gerações a exercer a medicina com competência técnica e sensibilidade ética. As lideranças médicas devem também atuar como ponte entre o saber acadêmico e a prática clínica, entre a inovação tecnológica e a realidade social. O futuro da profissão dependerá, em grande parte, de como formaremos os médicos de amanhã, de como conduziremos o debate público sobre os rumos da saúde, de como nos posicionaremos em defesa da vida, da dignidade e da justiça. E considero, presidente Eliette, que esta é uma missão da Academia Nacional de Medicina. A Academia Nacional de Medicina e seus membros têm um papel fundamental nesse debate. Gostaria de cumprimentar sua esposa, Mara Sandra Coelho Borges do Amaral, médica e sua companheira nas jornadas e desafios, e seus filhos, Valdemar Naves do Amaral Filho e Alexandre Alcides Borges do Amaral. Precisamos de lideranças como a do professor Valdemar, que conciliam experiência com conhecimento e compromisso. Sua entrada nessa casa renova nossa esperança de que a medicina brasileira continuará a trilhar caminhos de excelência com os olhos voltados para o futuro e os pés firmados nos valores que nos sustentam desde Hipócrates: respeito ao ser humano, ética, responsabilidade e compaixão. Caro confrade Valdemar Naves do Amaral, em nome da Academia Nacional de Medicina, dou-lhe as boas-vindas mais calorosas. Que a sua presença aqui reforce os laços que unem a ciência à ética, a experiência ao saber, a razão ao sentimento. Que sua voz, sua experiência e seu exemplo inspirem nossos debates e contribuam para a formação de uma medicina cada vez mais humana, competente e justa. Seja muito bem-vindo a essa casa, que agora também é sua. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso novel acadêmico, eu gostaria de convidar para a mesa o Dr. Felipe Terra Martins, pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás,
representando a magnífica reitora Angelita Pereira. Por favor. Eu passo, então, a palavra ao nosso novel acadêmico, Valdemar Naves, para que pronuncie o seu discurso de posse. Boa noite. Cumprimentar o presidente da Academia Nacional de Medicina, a professora Ariete Busquelar, presidente do Conselho Federal de Medicina, professor Irã Galo, nosso ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, em nome desses três componentes, a toda a mesa diretiva dessa sessão. Professor Francisco Sampaio, nosso ex-presidente. Sempre imaginei que homem também chora. Hoje tive a certeza que choramos. Ilustres acadêmicos, senhoras e senhores, assumo hoje com reverência e gratidão a honrosa cadeira 75 dessa Casa de Hipócrates e Oswaldo Cruz. Cadeira cujo patrono eminente professor Dr. Raul David Samson e que foi dignamente ocupada pelos ilustres Hernani Carlos de Menezes Pinto, José Arthur de Carvalho Cos e, por último, por Orlando Marques Vieira, a quem presto minhas mais sinceras homenagens. Muitos acadêmicos generosamente me acolheram, incentivaram e orientaram nessa longa e exigente travessia que é candidatar-se a essa academia. Trata-se de um caminho que demanda não apenas méritos acumulados, mas também paciência, firmeza de propósito e humildade diante do tempo. Nem sempre se conquista honraria na primeira ou na segunda tentativa, e talvez essa espera seja, em si, uma etapa formativa. Acredito, com respeito e convicção, que a academia sabe reconhecer não apenas o valor dos feitos, mas a autenticidade da vocação. Quando possega uma eleição, não pune, apenas observa com atenção se há, de fato, o amor necessário à causa do saber, a dedicação serena e a porfia silenciosa que marca os verdadeiros servidores da ciência e da cultura. Como dizia o poeta libanês Khalil Gibran, o sofrimento lapida a alma, assim como o cinze forma a estátua. E Fernando Pessoa, com sua lucidez inquieta, nos lembra: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Guimarães Rosa, que tanto conhecia os caminhos da alma humana, escreveu: o que a vida quer da gente é coragem. Sim, é preciso atravessar os invernos da espera para um dia merecer a primavera da colhida. Saúdo novamente a ilustre presidente da Academia Nacional de Medicina, a professora Ariete Busquelar, médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Biofísica e Fisiologia, professora titular da UERJ, fundou o Laboratório de Pesquisas em Microcirculação e coordena o Biovasc. É referência internacional em Fisiologia Cardiovascular e Microcirculação, foi a primeira presidente eleita para a Academia de Medicina da França e a primeira mulher a presidir essa academia. Integra também a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Europeia de Ciências e Artes. Saúdo também o acadêmico José de Jesus Peixoto Camargo, presidente da secção de cirurgia dessa Academia Nacional de Medicina, gaúcho, formou-se em medicina e concluiu mestrado em ciências imunológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em cirurgia torácica, com fellow na Mayo Clinical, foi pioneiro nos transplantes de pulmão no Brasil e na América Latina, tendo realizado milhares de cirurgias torácicas. O professor Camargo é professor em renovadas instituições, idealizador do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e líder em sua especialidade.
membro de diversas sociedades científicas nacionais e internacionais, também se destaca como escritor, autor de livros médicos e obras voltadas ao grande público. Agradeço pelo acolhimento fraterno e pela nobre missão que desempenha nessa casa. Conforme a tradição, tive a honra de ser conduzido a esse anfiteatro, Miguel Couto, por uma comissão de honra composta por 6 ilustres acadêmicos: o professor e ex-presidente Francisco Sampaio, professor Ronaldo Damião, professor Carlos Alberto Barros Franco, professor Rossano Fiorelli, professor Marcelo Morales e professor Oswaldo Nascimento. Quero agradecer aos acadêmicos pela amizade e pelo incentivo nessa jornada. Saúdo o professor e ex-presidente Dr. Francisco Sampaio, especialista em ciências morfológicas e urologia e professor titular de anatomia do Centro Biomédico da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Saúdo o acadêmico, professor Dr. Ronaldo Damião, especialista em urologia, professor titular do Departamento de Especialidades Cirúrgicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Saúdo o professor Dr. Carlos Alberto Barros Franco, especialista em tisiologia e pneumologia e professor titular da PUC Rio de Janeiro. Saúdo o professor Dr. Rossano Fiorelli, especialista em cirurgia geral, torácica e vascular e professor titular do Departamento de Cirurgia da Unirio. Saúdo o acadêmico professor Dr. Marcelo Morales, especialista em ciências biológicas, biofísica, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. E saúdo o professor Dr. Oswaldo Nascimento, o acadêmico, especialista em neurologia, professor titular e emérito da Universidade Federal Fluminense. Tive o privilégio de receber o meu diploma das mãos do acadêmico, professor Dr. José Carlos do Vale, carioca, pianista, médico brilhante e homem de origem forte, cuja trajetória é marcada pela superação, pelo talento e pela dedicação incansável à medicina. Graduou-se na antiga Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, em 1964. 2 anos depois, iniciou sua notável carreira no Instituto Nacional do Câncer, onde exerceu diversas funções de liderança, incluindo a direção do Hospital de Oncologia do INAMPS, e, sob sua gestão, a instituição foi reconhecida como referência de excelência na América do Sul. Livre docente, doutor em clínica médica pela Unirio, foi também chefe de departamento e apaixonou-se profundamente pela cancerologia. Atuou com destaque na Baixada Fluminense, como secretário municipal de saúde, presidente de cidades médicas e cofundador da Faculdade de Medicina da atual UNIG, onde lecionou por mais de uma década. Foi presidente da Sociedade de Cancerologia do Rio de Janeiro e Oncologia Clínica do Brasil, membro de diversas sociedades nacionais e internacionais e participou de inúmeros congressos e cursos em centros de referência mundiais. Publicou extensamente sobre o câncer. Recebeu numerosas instituições acadêmicas e civis, como o Prêmio Costa Júnior da Academia Nacional de Medicina, a Comenda Oswaldo Cruz e o título de Cavaleiro Magistral da Ordem Imperial Constantiniana de São Jorge, entre outras. Professor, receba minha mais sincera gratidão por sua amizade, generosidade, trajetória inspiradora e compromisso exemplar com a medicina e com a vida. Homenageio também meu paraninfo, o orador que me saudou nessa cerimônia, professor ilustre e acadêmico Giovanni Guido Serri, médico, professor, grande gestor e pensador da saúde pública brasileira. Nascido em 1953 em Milão, na Itália, filho de Vitória Serri e Elma Fachin Serri, emigrou com a família para o Brasil em 1955. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 76, onde também realizou residência médica, doutorado e construiu toda a sua brilhante carreira acadêmica. Professor titular de Radiologia da USP desde 96, diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas e diretor clínico da mesma instituição. Presidiu a comissão de pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP e foi diretor daquela faculdade e também presidente do Conselho Diretor do Hospital das Clínicas da USP. No cenário associativo, presidiu a Sociedade Paulista de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, além de ter sido editor da Revista Brasileira de Radiologia. Foi presidente da Federação Mundial de Ultrassonografia em Medicina e Biologia e seu diretor científico a seguir. Em janeiro de 2011, assumiu a Secretaria de Estado de São Paulo, de Saúde, onde liderou políticas de regionalização de assistência, ampliou leitos hospitalares, fortaleceu o programa de transplante e combate à mortalidade infantil.
atualmente preside o Conselho do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. O acadêmico Giovanni Serra reúne com rara harmonia o rigor científico, a capacidade de gestão pública e institucional, a vocação docente e um espírito agregador admirável. Seu exemplo ilumina essa casa e a todos nós. Obrigado, professor Giovanni, por suas palavras generosas e incentivadoras. A Odisseia, poema épico atribuído a Homero, narra a longa e desafiadora jornada de regresso de Odisseu à sua terra natal, Ítaca, após a Guerra de Troia. A ilha de Ítaca está localizada no Mar Jônico, na Grécia, mais especificamente no arquipélago das Ilhas Jônicas, situado, portanto, a noroeste da ilha Cefalônia e a oeste da Grécia continental, e simboliza o lar longamente almejado, o destino final após a jornada repleta de provações. O poema de Homero explora temas como superação, redenção, astúcia e a luta do herói contra deuses, monstros e desafios pessoais. Homem de 1000 estratagemas, que muito vagueou após destruir a cidadela sagrada de Troia. Viu as cidades de muitos homens e conheceu o seu espírito. Ao olhar para a minha própria jornada, revejo-me em Ulisses, o Odisseu, o herói errante de Homero. Também nasci em uma Ítaca distante, a minha pequena Porangatu, no coração do Cerrado goiano. De lá parti para enfrentar mares revoltos, o rigor da formação médica, as batalhas da ciência, os ventos, ora favoráveis, ora contrários, da vida pública, da docência e da nossa extraordinária medicina. Como Ulisses, fui testado pelas forças do tempo, pelas perdas irreparáveis e pelas conquistas suadas. E se Ulisses naufragou em ilhas desconhecidas, eu me vi por vezes entre estepes de incertezas e horizontes de esperanças, mas com uma bússola sempre firme, o amor pela extraordinária medicina, pela ética e pela palavra dada. Graduei em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, período em que atuei como monitor e estagiário em obstetrícia e também em ortopedia. Optei pela residência em ginecologia e obstetrícia do Hospital Geral de Goiânia, especializei em ultrassonografia, obtendo o título especialista em ginecologia e diagnóstico por imagem e videocirurgia. Como fundador e diretor técnico da Clínica Fertile, realizamos feitos pioneiros, como a primeira transfusão intrauterina bem-sucedida de fetos anemiados do Brasil em 1989, e a primeira fertilização in vitro de sucesso do Centro-Oeste em 1992. Sou professor da Faculdade de Medicina, onde graduei-me daquela Universidade Federal de Goiás, fui chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia por 4 mandatos, criador de ligas acadêmicas, coordenador de programas de residência médica. Fui coronel médico concursado da Polícia Militar de Goiás, liderei entidades como Sociedade Brasileira de Sonografia, 4 mandatos, Associação Médica de Goiás, Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Sociedade Brasileira de Medicina e de Ética e Medicina. Fundei instituições científicas e acadêmicas, como a Escola Fertile, Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e membro da Academia Nacional de Saúde Militar. Recebi diversas homenagens por minhas contribuições à medicina, à docência e à ética profissional. Atualmente exerço os cargos de diretor da Faculdade de Medicina do UFG, conselheiro titular com muita honra do Conselho Federal de Medicina e presidente da nossa Sociedade Brasileira de Ética Médica. Minha memória para a academia foi sobre um assunto que muito me dedico. Realizei um estudo comparativo sobre esterectomias, a cirurgia mais importante da saúde da mulher, em serviços públicos e privados, analisando o perfil daquelas pacientes, suas indicações cirúrgicas e suas vias de acesso. A maioria das mulheres tinha entre 35 e 50 anos e eram multíparas. As principais indicações foram hemorragia uterina anormal e grandes miomas. A via vaginal foi a mais utilizada no total, seguida da abdominal e da laparoscópica. Observamos que no serviço público predominam pacientes com maior número de filhos, as grandes multíparas, mais casos de hemorragia anormal e maior uso da via da esterectomia abdominal. No serviço privado, destacaram-se casos de miomas uterinos, endometriose pélvica e o maior uso da via laparoscópica com laser. No Brasil,
Estima-se que 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva seja afetada pela endometriose. Isso significa que cerca de 6 milhões de brasileiras podem ter a doença. A endometriose é uma condição inflamatória crônica em que o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, causando dores e infertilidade, prejudicando a saúde dessa mulher. A doença ainda não tem causas totalmente conhecidas, mas fatores genéticos, hormonais e imunológicos são efetivos. Mais de 30% dos casos de endometriose pode levar à infertilidade, segundo a Associação Brasileira de Endometriose. Os miomas uterinos, como tumores, são condições comuns no Brasil, chegando a afetar 50% das mulheres em idade fértil, embora nem todas apresentem sintomas. Estima-se que cerca de 2 milhões de mulheres no Brasil sofram dessa condição. Apesar de benignos, os miomas podem causar sintomas como sangramento anormal, excessivo, quadros de anemias recorrentes, cólicas importantes e, eventualmente, alterações da fertilidade, levando algumas mulheres a recorrer a essa retirada do útero, a conhecida esterectomia. Foi com esse espírito que, ao lado do bisturi e das boas práticas, carreguei sempre um outro instrumento, o olhar poético da profissão. A ciência me ensinou a diagnosticar, mas foi a sensibilidade que me ensinou a compreender. E é nessa travessia encontrei Cora Coralina, a doceira do tempo do nosso antiga capital, Goiás Velho, a mulher que, com Penélope, esposa do Odisseu, Ulisses, teceu por anos sua própria obra, enquanto o mundo apressado ignorava a sua grandeza da pequena, velha Goiás. Cora Coralina publicou o seu primeiro livro aos 75 anos de idade, já idade em que muitos se despedem dos sonhos. Como ela própria disse, fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Palavras que poderiam ter sido escritas por um médico, que luta todos os dias contra o desamparo, contra a dor e contra a morte, mas que insiste em plantar esperança. Senhoras e senhores, a imortalidade acadêmica e a vitaliciedade representam o reconhecimento perene àqueles que dedicaram sua existência à elevação da medicina em todas as suas dimensões: arte, técnica, humanismo e ética. Por isso é com profunda honra e sincero orgulho que reverencio o legado dos que me antecederam na cadeira 75. Reconheço, contudo, a inevitável injustiça de resumir, ainda que brevemente, a trajetória e os feitos de tão ilustres dignatários e, por essa razão, são imortais. O patrono Raul Davi de Samson é com particular reverência que recordo o referido patrono. Sinto-me honrado por ocupar a cadeira 75. Samson nasceu no Rio de Janeiro em 1887, faleceu na mesma cidade em 1962, aos 75 anos. Doutorou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aos 22 anos. Aperfeiçoou-se na Alemanha em oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Pioneiro no tratamento cirúrgico do câncer de laringe e defensor da via externa das sinusites frontoetimoidais, projetou sua visão técnica além das fronteiras brasileiras. Tomou posse como titulado dessa academia em 1925, aos 38 anos, e presidiu essa casa quando conseguiu a doação do terreno que hoje abriga essa sede. Agraciado com a Legião de Honra da França, representa o espírito plural do cientista, do clínico, do bom professor, do humanista e construtor institucional. O primeiro ocupante da cadeira 65 foi o acadêmico Hernani Carlos de Menezes Pinto, renomado cirurgião histologista, carioca, nascido em 1874 e falecido em 1951, doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aos 21 anos e foi eleito membro titular dessa egrégia academia em 1898, aos 23 anos. O segundo ocupante da cadeira foi o acadêmico José Arthur de Carvalho Cos, expoente da otorrinolaringologia, paraense de Belém, nasceu em 1905 e faleceu aos 94 anos em 1999, no Rio de Janeiro. Formou-se em medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil aos 22 anos e ingressou nessa academia aos 42 anos. O acadêmico Orlando Márcio Moraes, o acadêmico Orlando merece toda a atenção de forma muitíssimo especial. Um grande amigo que nos recebeu com muita
muita efervescência nessa academia, e o mesmo sucedeu o eminente acadêmico a José Arthur de Carvalho, COS, do professor Orlando Marques, cirurgião de notável expressão nas áreas de cirurgia geral e cirurgia gastroenterológica. É o último ocupante dessa cadeira, a qual dedicou sua vida acadêmica e social com extrema dignidade. Nascido no Rio de Janeiro em 1932, era filho de Antônio Marques e Maria Rosa de Almeida Vieira, descendente de imigrantes vindos de Aveiro, Portugal, raízes que talvez expliquem sua vocação ética e laboriosa. Formou-se em medicina em 1956 pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos 24 anos. Naquela instituição, trilhou um percurso exemplar. Realizou residenciamento de cirurgia geral, título de doutor em medicina, livre docente de cirurgia geral e clínica cirúrgica. Ocupou os cargos de professor titular da clínica cirúrgica e chefe do departamento de cirurgia daquela universidade, sendo posteriormente alçado à dignidade de professor emérito pela deliberação daquele conselho universitário. Foi também médico, concursado do Ministério da Saúde, onde exerceu funções estratégicas na divisão de organização hospitalar. Sua atuação clínica e científica consolidou-se nas áreas de cirurgia abdominal e digestiva, tendo publicado diversos trabalhos experimentais e o respeitado tratado Clínica Cirúrgica, Fundamentos Teóricos e Práticos, em 2 volumes, referência para gerações de cirurgiões. Dirigiu importantes serviços da rede pública, chefe de serviço de cirurgia do Hospital Paulino Werneck e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, combinando excelência técnica com compromisso com o ensino e o serviço público. Em sua longa trajetória, o professor Orlando Marques presidiu a Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, instituições na qual recebeu as mais altas das distinções. No Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Prêmio José de Mendonça, Prêmio Oscar Alves, além da medalha de membro emérito. Foi também laureado com o Prêmio Fernando Vaz, em 1985. Participou ativamente da vida universitária, integrou bancas, comissões, exerceu o cargo de diretor adjunto da pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ. Na Academia Nacional de Medicina, apresentou por ocasião de sua candidatura a memória intitulada Cirurgia da Vagotomia Incompleta. Como acadêmico titular, prestou valiosa contribuição ao longo de décadas, tendo ocupado os cargos de tesoureiro, secretário-geral e vice-presidente. Membro de diversas instituições nacionais e internacionais, como o Colégio Brasileiro de Angiologia, Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e o Colégio Internacional de Cirurgia Digestiva. O acadêmico Orlando Vaz uniu com rara harmonia o rigor científico, a sobriedade institucional e a dedicação magisterial. Meu ilustre antecessor faleceu em 29 de dezembro de 2023, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Sua memória permanece viva entre nós como exemplo de integridade, excelência e serviço, e merece toda a nossa referência e a nossa deferência. Tenho o nome do meu pai, com muita honra, e deveres em sua memória. Valdemar Lopes do Amaral Brito. Homem simples, justo, contador de profissão, e transformava números em pontes de esperança. Minha mãe, que aqui está, Nilza Naso do Amaral, que deslocou de Porangatu até aqui, professora do ensino básico e política de fibra. Está agora com um pouco mais de 80 anos, celebrando não apenas a posse de seu filho, mas a vitória de uma vida inteira dedicada à educação e à coragem. Laertes, o pai de Odisseu, Ulisses, era o antigo rei de Ítaca, já idoso e recluso no campo, quando Odisseu retorna ao fim de sua longa jornada da guerra de Troia. Apesar da idade e da tristeza pela ausência do filho, Laertes ainda demonstrou força e bravura. No último canto da Odisseia, ele empunha a lança para lutar ao lado de Odisseu, seu filho, o que simboliza a transmissão da honra, da coragem e dos valores familiares.
Anticleia, a mãe de Odisseu, representa o afeto materno, a saudade e o sofrimento silencioso durante a ausência do filho querido. Na Odisseia, ela aparece no Hades, quando Odisseu desce ao mundo dos mortos e a reencontra. Uma cena profundamente emocional. Meus pais foram meus Laertes e Antisseia, guias silenciosos e firmes na minha Ítaca do Cerrado. A eles devo os princípios que me conduzem. A moral, o respeito, a fé no serviço público e a crença no poder transformador da dedicação e da educação. Comparar meu pai a Laertes expressa o legado da integridade e da força silenciosa que ele me deixou, mesmo estando mais presente fisicamente, mas com certeza aqui nos acompanha. Ao meu pai já falecido, ao meu irmão Elias, também falecido, ausentes, portanto, da minha vida, a minha homenagem emocionada. Ao meu irmão Fernando, a minha mãe Nilza, meu amor e gratidão eternos, fizeram-me forte, sem jamais me tornar endurecido. Nasci no inverno de 1963, em Porangatu, interior de Goiás, cidade naquela data sem asfalto, sem luz elétrica, sem televisão, mas plena de vozes, de sonhos e de afetos. Era o rádio apenas que embalava a nossa imaginação. E uma revista quinzenal que nos põe em contato com o mundo. Foi em Goiânia, na Faculdade de Medicina do UFG, que conheci Mara Sandra, minha companheira de jornada, minha âncora, o meu vento, minha digníssima esposa. Casamos-nos em 1990 e o seu ventre dourado nos presenteou com 2 varões, Valdemar Naves do Amaral Filho, que aqui está, e Alexandre Alcides Bezerra do Amaral, que não pôde estar. Nestes, me reencontro com humildade e esperança. Mara é o símbolo mais pleno da mulher, pois, como dizia Victor Hugo, é o mais sublime dos ideais, tem a virtude extrema, tem a divindade. E está onde começa o céu. Na medicina, minha Ítaca foi e é Goiás. Berço de projetos como a Escola Fértil, a Clínica Fértil, as línguas acadêmicas, os congressos que plantei com mãos esperançosas. Lá fui marinheiro, comandante, fundador e aprendiz. E agora retorno a essa casa, esta nova Ítaca, com os cabelos marcados pelo tempo, mas com o espírito aguçado pela travessia. Veio não para repousar, venho para servir a Academia Nacional de Medicina. Como escreveu Homero, o coração de homem nunca envelhece. Senhoras e senhores acadêmicos, ao integrar essa veneranda academia, comprometo com a defesa da medicina pautada na ética, na humanização e na excelência científica. Que o meu trabalho aqui honre a trajetória dos que me antecederam e contribua com a construção de pontes, nunca muros, onde o saber técnico e a sabedoria humana persistem e permanecem. Que, como Cora Coralina, a nossa poetisa goiana, de expressão nacional e internacional, possamos cultivar a leveza das palavras verdadeiras. Que, como Ulisses, nosso Odisseu de Homero, não temamos os caminhos longos e que, como médicos, sejamos artífices do cuidado, navegantes da esperança e fiéis ao juramento de Hipócrates que nos fez escolher essa jornada. Agradeço a minha esposa Mara, minha bela e formosa Penélope, aos meus filhos Valdemar e Alexandre, meus sucessores na figura mitológica de Telêmaco, o filho de Ulisses. Aos meus mestres, aos meus colegas, aos alunos, aos nossos pacientes, verdadeiros companheiros dessa odisseia que é a nossa vida. Aos senhores e senhoras acadêmicas, minha gratidão
pela generosa acolhida e pelas inúmeras conversas enriquecedoras nas visitas acadêmicas que me proporcionaram grande aprendizado ao longo desses últimos meses e desses últimos anos. Com humildade e firme propósito, aqui estou para trabalhar junto com todos os acadêmicos em prol da Academia Nacional de Medicina e em prol da medicina brasileira, já que medicina é a profissão mais extraordinária que conhecemos. Como disse o poeta romano Virgílio, na Eneida, eles podem porque pensam que podem. Que a força da convicção continue a nos guiar, mesmo diante dos desafios mais árduos. O meu muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Caríssimos acadêmicos, senhoras e senhores convidados, eu gostaria inicialmente de colocar que o presidente Pietro Novellino não está entre nós hoje, porque ele está recebendo uma medalha no Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Academia Nacional de Medicina está sendo representada lá pelo acadêmico Samir Rajlan. Como hoje é um dia de festa, eu gostaria de dizer a todos que nós recebemos uma notícia extraordinária, que também merece ser festejada, assim como a posse do nosso novel acadêmico. O acadêmico Riella acaba de me mandar que o seu filho, Leonardo Riella, do Massachusetts General Hospital, recebeu a Star Friedman Challenge for Promising Scientific Research da Universidade de Harvard, pelo projeto de biofabricação de tecido de rim humano para uso terapêutico. Isso vem junto com um grant de cerca de $150 mil. Então, eu já cumprimentei ao acadêmico Riella, mas queria participar todos vocês a respeito desse feito, que nos orgulha a todos. Como eu estou com uma voz muito ruim, eu pedi ao acadêmico Giovanni Guiducci que fizesse o melhor discurso possível, porque eu falaria muito pouco. E ele o fez com a maestria e o brilhantismo que lhe é peculiar. E eu gostaria de dizer apenas que, enquanto houver uma relação humana entre paciente e médico, a nossa profissão está absolutamente salva. Não será um computador que vai complicar a nossa profissão, independente da potência desse computador. E dentro disso, eu queria me lembrar especificamente de dois acadêmicos, do acadêmico Clementino Fraga Filho, que foi lembrado na última semana, não ontem, mas na quinta-feira passada, que ele ensinava aos seus estudantes que, quando entrassem no quarto de um paciente, deveriam sentar, porque com isto o paciente tinha a noção de que ele não estava com pressa e que ele estava ali para ouvir o que o paciente poderia lhe dizer. E gostaria também de lembrar que o acadêmico Orlando Marques Vieira era amado por todos e, com certeza, ele está hoje aqui, junto com o acadêmico Clementino Fraga e muitos outros, encantados para esta festa. E acadêmico Valdemar Naves do Amaral, Vossa Excelência acaba de entrar numa casa que tem como principais pontos tradição, ciência e ética, coroada por uma amizade fraterna. De modo que hoje, além de ser acadêmico da Academia Nacional de Medicina, a instituição científico-cultural mais antiga do país em funcionamento, o senhor acaba de ganhar uma enorme família. Estamos aqui todos por todos. E isso eu posso dizer que eu tenho vivido na prática nesses últimos anos, que eu realmente precisei de vários acadêmicos e todos
são absolutamente fantásticos. Quero dizer que, especificamente, eu estou podendo falar hoje graças ao acadêmico Barros Franco. Então, eu convido a todos, para não acabar com o resto de voz que eu tenho, eu convido a todos para ficarem sentados enquanto os acadêmicos, presidente Francisco Sampaio, acadêmico Carlos Alberto de Barros Franco, acadêmico Ronaldo Damião, Marcelo Morales, Rossano Fiorelli e Oswaldo Nascimento conduzirão o novel acadêmico e sua esposa e família para o Salão Nobre. Eu espero que todos fiquem aqui enquanto eles chegam ao Salão Nobre e depois nós iremos para lá. Boa noite a todos, é festa, vamos todos nos divertir, conversar e termos uma noite muito boa. Muito obrigada. Por favor.